Infindávelcast, o podcast de autores imortais. Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando com vocês hoje é o Victor e aqui me acompanhando na nossa bancada do nosso podcast. Estamos aqui com o Vinição. Salve, galera! E aqui com o Mano Will. Salve, rapaziada! Então, galera, antes da gente começar aqui nosso episódio de hoje, nosso recado de praxe, né, pra vocês. Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, as notificações. Estamos no Instagram, TikTok e no Spotify em áudio. No Spotify, isso mesmo. Então, por favor, sigam a gente, comentem o que vocês estão achando do episódio, se vocês têm comentários sobre a gente, querem mandar uma mensagem pra mim, pro Will ou pro Vinição, assim, podem mandar que a gente, quando tiver bastante comentário, a gente vai responder todos em um podcast. Então, galera, a gente faz podcast aqui de mais ou menos 1 hora, então vocês têm que mandar muita pergunta, cara. Quem mandar mais de uma pergunta vai ter preferência. A gente pode fazer assim pra galera comentar mais. E aí, assim, a gente tendo assim mais inscritos, mais engajamento, a gente também melhora a nossa produção e vai trazer vídeos mais elaborados pra vocês. A gente, além de tudo, a gente tá lançando o nosso podcast, tem vídeos no Reels do Instagram, no TikTok e, como eu disse, os episódios em áudios inteiros estão lá no Spotify. Fechou? Então, dados os recados, vamos começar com o nosso episódio de hoje. E, galera, nós vamos falar de um assunto que todo mundo aqui eu acho que gosta. Introduza. E lá ele. Já começou assim. Toma milkshake de morango. Mas o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre HQs. Histórias e quadrinhos? Uau! Nem parece que estava na nossa pauta! Mas, enfim, hoje vamos falar sobre HQs, quadrinhos. Então, eu quero começar perguntando assim, com que idade vocês acham que vocês leram o primeiro quadrinho? Se vocês lembrarem, tudo bem. Cara, o primeiro quadrinho que eu li foi aos 7 anos. Turma da Mônica. Cara, o meu também, eu diria que foi quando eu lá para uns 5, 6 anos que eu comecei a ler. E foi com Turma da Mônica também. E você, Will? Meu primeiro HQ que eu li foi Deadpool. Nossa! Quebrou o ciclo total. Legal. Não, mas em seguida aí veio o Sítio de Pica-Pau Amarelo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tinha essa faixa, 8, 7 anos, eu acho. Por aí. Bacana. Então, tipo assim, vocês aprenderam a ler com HQ? Não. Não? Qual é tem histórias da Marvel, quadrinhos, tipo isso? Quadrinhos no Você geral. aprendeu a ler HQ? Sim. Legal. Da hora. Eu lembro que o meu primeiro contato com HQ mesmo foi em casa, mas eu não sabia ler, né? Uhum. Aí tinha Almanac do Chico Bento. Nossa, eu tinha muito almanac. Tinha Almanac demais. Mano, eu sempre fui um cara que li muito. Tipo assim, eu tinha muito gibi da Turma da Mônica, tinha almanac da Turma da Mônica. E quem conhece vai lembrar que eu tinha muita revista Recreio. Nossa, mano. demais, verdade. Eu sempre fui um cara que li muito. Então, assim, sempre fez parte da minha rotina, né? Li bastante. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui mudando para outros títulos, né? Mas hoje aqui a gente vai focar em HQs. Então aqui a gente trouxe algumas HQs que a gente gosta, talvez por motivos sentimentais, talvez por que a gente curta mesmo. Então eu vou começar com você, Will. Fala aí de um HQ que você curte, que você pra gente comentar hoje. Antes de falar da minha HQ, eu quero falar dos personagens, né? Uhum. Que eu tenho um carinho total, que é os Quarteto Fantástico. A primeira equipe da Marvel criada. E mais por questão de familiar, sabe? De família, que o Reed Wish e a Suzy Stone são um casal, o Reed Wish e o Coisa são melhores amigos, a Suzy e o Johnny. O Johnny é... O Tom, ele ia falar. O Tom são irmãos, sabe? E a união entre eles, que eu acho demais, entendeu? Uma pegada assim familiar. Uma pegada familiar. Eu sou o cara, tipo, mais na minha questão social, mais família. Eu gosto de me comparar com esse grupo de heróis. Uhum. E o HQ que eu mais penso sempre no dia é o Quarteto Fantástico, onde o Coisa ele se casa com a Alicia Master. Alicia Master? Quem é essa? Eu já ouvi falar assim, alguém. Quem é Masters? A Alicia Master, então, tem um vilão, que é o Taskmaster, não é? mestre dos bonecos. Não, o Taskmaster é treinador. Ah, tá. Entendeu? Na verdade, ela é filha de um vilão, que é o mestre dos bonecos.
Você já ouviu falar? Ele, tipo, cria bonecos de argila. Mano, fala de boneca, eu só lembro daquele vilão da Liga da Justiça, o cara, o que tem o cara de brinquedo lá. Marionete? Ah, não, tem. Eu lembro do cara da Akatsuki, velho, do Naruto. Caramba, Que mexe com as puta, mano, eu sei de quem você tá Esqueci falando. o nome dele, mano. Que ataca o Gaara lá e tal, né? Isso. Eu sei quem é esse cara lá, parceiro do Deidara. Mas tem sim esse. Sasori, pô. Sasori, isso, mano. Tem esse sim do menino. O menino brinquedo, eu acho. E também tem um cara que tem um fantoche. Que ele é meio doido e o psicológico dele controla um boneco. Totalmente nada a ver com ele, entendeu? Uhum. Tipo um. Como se fala? Que negócio assim? Fala. Uma marionete, um ventríloco? Ventríloco, isso. Mas enfim, Alicia Master, ela é uma cega, que o pai dela é um vilão, mas isso é nada Não vem ao caso, não vem ao né? caso. E ela se casa com Coisa. o Coisa, que é o cara de pedra, né? Que. Mano, é uma HQ muito diferente, sabe? Não Mas tem- é diferente em qual sentido? É. Tipo assim, ela não tem esse negócio de combater vilões, sabe? Não tem esse negócio de ser de outros terra invadindo a terra. Não tem toda essa ação, sabe? Tem uma ação, mas tipo, tem aquele negócio tipo, porra, velho, algo que a gente nunca imaginou, tipo, acontecendo. Acontecer já imaginou. Mas tipo assim, mostrou de alguma forma bem. Que ficou na minha mente, entendeu? Por exemplo. Não, porque assim. Seria mais um drama? Seria mais o quê? Não, porque assim, Isso daqui? na história de super-heróis, principalmente, tem aquela coisa de sempre ter o vilão da semana, né? É, entendeu? Enquanto esse episódio ele é mais pessoal, eu Sim. imagino que seja. Ah, é mais pra explorar a trama do personagem. o é algo casamento deles. É algo que eu achei divertido de ler, sabe? E é algo legal de se contar, pô, porque, por exemplo, tem uma cena onde eles estão jogando poker e o Rocket Raccoon, Uhum. ele que tava postando todo o dinheiro dele no braço do Thor. Que ele tinha ele perdeu o braço e o braço dele agora é de ouro, né? Que é um metal. Uhum. E eles, mano, ele aposta, ele fala assim, apostado web, e coloca o braço no meio da mesa. Mano, tem uma cena lá que a Alicia Master, ela tá num lugar onde tá ela, a She-Hulk, a Susan e a Medusa, se eu não me engano, que é a mulher do Raio Negro. E a Susan fala assim, ó, agora ele tá fazendo rotação geral. Sentido chorar. Tipo, ele sabe um... Eu não Ai, entendi o como contexto falar? aí. Sentido? Entendeu? Tipo assim, ela tá assim, aí a Susan tá assim, que ela é cega, né? Ela não vê, então tem que falar, ó, agora tá... Puta que pariu, o contexto foi pra casa do caralho. velho. Ela tá numa casa de swing, sabe? Tá ligado? Ah, E aí, sabe, quando você tá Ah, assistindo um jogo de futebol, tem aquele mano lá, ó, agora ele chutou a bola no gol. narrador, é isso que quer dizer. narrador. E as coisas, mano, tipo assim, algo muito aleatório, tá ligado? E aí tem uma cena onde tem uma parte onde o Johnny Storm, ele compra um bolo, onde dentro desse bolo ia estar mulheres nuas. Mulheres pra se divertir e tal. Só que ele não sabia que ele tinha colocado o grupo, o vilão, as vilãs, que é as serpentes. Que elas saem do bolo e começam a atacar geral, tá ligado? Ah, tá. E, mano, é uma HQ super divertida, tá ligado? É aquela HQ que reúne todo mundo, né, no casamento. Tipo, Mano, todo o mundo Peter da Marvel. Quill, ele comanda a música, tá ligado? Ele chama o Homem-Aranha quer dar um dilema, só que o Coisa não deixa porque ele acha que vai vir um vilão atacar o pessoal. Aí tem uma cena que o Johnny Stone leva o Coisa num ringue, e aí o Coisa quebra a virilha, tá ligado? Mas tipo, ele é de pedra, ele não sente, tá ligado? Mano, é uma HQ tipo super divertida, tá ligado? Legal. Que eu super recomendo. É mais uma união ali pro universo Marvel, né? Então seria... É aquela, tipo assim, os heróis no cotidiano. É um filler, vamos dizer, tipo, é um filler que é legal, entendeu? Uhum. Nem sempre a gente quer ver os heróis Legal. combatendo um crime toda hora. Entendeu? Ah, E bacana. tem todo aquele depois, também tem uma parte da lua de mel que o Coisa, ele combate o Hulk, tá ligado? Que a gente vê que o Coisa, ele não é feito totalmente de pedra, por dentro dele é músculo, entendeu? Ele tem parte orgânica. E tipo, e mostra tipo todo amor que ele sente pela Alicia. Mas por que ele começou a lutar com o... Então, o mestre dos bonecos tinha descobrido que ele tinha casado com Coisa.
E ele não tinha gostado, entendeu? Porque a Alice Massa tinha casado com 2, ele não tinha gostado. Uhum. E aí ele fez um argila que comandaria o Hulk pra atacar o Coisa. E aí o Coisa falou, mano, até meu último amor por você eu vou te proteger. E ele deu um soco no Hulk que derrubou ele, entendeu? Entendi. Ah, mano, eu gostei dessa HQ, tá ligado? Acho que é uma HQ que eu só perguntaria pra alguém. Que bonitinho! Logo o Will, né? Falar sobre uma HQ de romance. E aí, Quarteto Fantástico, pessoal. Daqui a pouco ele vai falar Homem-Aranha Azul. Mano, todo mundo que vai falar de uma HQ da Marvel romântica fala Homem-Aranha Azul. Meu Deus do céu. Não dá. Vamos lá, Vinição, e contigo. Vamos Cara, deixa animar um pouco os ares. Eu trouxe aqui 3 HQs, né, que eu... Puta, pior que todo mundo já leu aqui, né? O título. Mas enfim, eu vou começar falando aqui uma que marcou na minha infância. Por quê? Tô lembrando aqui minha infância. HQ Calvin e o Haroldo. E o que acontece? Tem vários exemplares, né, do Calvin e Haroldo. Afinal, são tirinhas, né? Tirinhas de jornal que passaram... para esses exemplares aqui, esses livros com várias histórias do Calvin e Haroldo. É tipo um compilado, né? Compilado, isso mesmo. E o que acontece? Na escola, no segundo ano, eu lembro que tinha uma parte assim da sala, lá no fundo da sala que ficava, né, os melhores livros. Aí tinha o Maluquinho, o Calvin e Haroldo. E todo mundo queria ler esses 2, né? E o Sítio do Pica-Pau Amarelo também. E aí, consequentemente, eu virei um fã, cara. E sempre tentava ler na escola, mas não dava certo. Aí, depois de alguns anos, né, isso acabou me marcando um pouco. E aí eu pedi pra minha mãe de aniversário, cara, quando eu tinha uns 13 anos, por aí. E aí minha mãe comprou esse aqui, imprescindível, né, do Calvin e Haroldo. E aqui tem várias histórias, né, sobre o Calvin, o boneco de pelúcia dele, o tigre, o Haroldo, mas que é um amigo imaginário dele. E é um livro que eu gosto bastante por conta que remete muito à infância, né? E o Calvin e Haroldo tem muito uma questão que, assim, o Calvin é uma criança solitária, né? Ele tem justamente o Haroldo como amigo porque... Pra, tipo, tirar a solidão. Tirar um pouco a solidão dele. Apesar de ter alguns outros personagens aqui, criança, você vê que ele tá ali sempre com o Haroldo mesmo, né? E é algo até que eu acho engraçado porque, assim, os pais, né, do Calvin e do Haroldo, do Haroldo não. Pai de Os pais do Calvin, eles não são os pais que dão muita atenção pro filho, eles são cansados do filho deles, tá ligado? Aí dá pra ver, porque pô, o pai dele é um CLT que trabalha o dia todo, aí chega cansado, putz, mano. O cara é famoso 6x1. Ai, tem que... Mas tipo, esse menino, a HQ mostra isso, tipo assim, que o pai mostra dele- que eles são cansados, tipo... Mas tipo assim, Eles não aguentam a energia dele, tá ligado? Ah, tá. Por exemplo, Porque ele ele é um moleque muito... Ele é essa aqui é a mãe hiperativo. dele. Isso. Essa aqui é a mãe dele, deixa eu ver aqui. O pai dele, cara. O pai dele. E o pai dele sempre fica muito puto, mano, com as artes que ele faz, velho. Viu aquele irmão dele? Será que ele é de camiseta preta? Não. É um amigo dele. É da escola, é um valentão da escola esse aqui. Ah, tá. Ele não tem irmão. E aí é isso, cara. Eu gosto porque me faz voltar no tempo essa HQ. Quer dizer, esse exemplar no caso, né? Mas eu pretendo comprar mais exemplares. Sim, esse aqui eu já terminei, já revi umas 2 vezes. E eu gosto muito por conta disso mesmo, marcou demais a minha infância. Será que o Calvin Haroldo não era usado em prova de português, igual tipo a Mafalda e o Hagar? Cara, usado então, muito, a Mafalda, eu lembro demais da Mafalda, cara. Ainda mais que eu tinha uma professora de português que ela gostava demais da Mafalda, mano. Muito chata, velho. A Mafalda ou a professora? As duas. Mas Calvin Haroldo eu não lembro muito, tipo... algumas, tipo né? assim, esse tipo de quadrinho assim, mano, eu só lembro de prova, velho. Mafalda e Hagar principalmente, velho. Prova de português, Nossa, dissertação. demais, mano. Mano, aqueles quadrinhos do Laerte, tá ligado? Ah, total Sim, também. Né? é verdade. Tinha do Asterix também. Eu não via muito do Asterix Bonito. Eu já vi também, eu lembro de ter visto Asterix e Obelix.
Nossa, cara, nossa. É tipo, HQs que me marcaram, né? Também por conta disso, dessas provas. Mas eu gosto mais de consumir mesmo por entretenimento mesmo. Show. Legal. Boa. Dando continuidade, Matheusão. Vamos lá, então vou trazer um aqui que é um dos meus autores favoritos. E ele foi adaptado para quadrinho depois, que foi Conan. Na verdade, essa aqui é a revista Conan, A Espada Selvagem de Conan. Esse é o volume 8, que saiu primeiramente aqui no Brasil pela Salvat e depois ela saiu aqui pela Panini, né, essa edição. Mas primeiramente ela foi lançada acho que nos anos 70 ou 80 pela Ebal. Essa aqui é a história de capa que eu vou falar para vocês, que é A Torre do Elefante. Essa é uma história original dos textos do Robert Howard, que é o criador do Conan. E o grande lance é que nessa aqui o Conan está na fase de ladrão dele, porque o Conan ele teve várias fases, né? Ele teve essa fase de ladrão quando ele acabou de sair da Ciméria, que é a terra dos bárbaros de onde ele vivia. Tem a fase dele de pirataria e depois tem a fase dele como rei. E essa aqui é uma das fases iniciais dele, quando ele tá basicamente assim, numa cidade, ele escuta falar de um tesouro antigo que tem na Torre do Elefante. E tem um mago lá poderoso que tem esse objeto mágico assim, de grande cobiça, que é uma joia, se não me engano é um rubi. E todo mundo fala assim que é muito caro. E o Conan, como ele quer aventura e ele quer dinheiro para ele talvez fundar o próprio reino, ele vai atrás dessa história. E lá ele conhece Taurus, que é dito como um dos maiores ladrões do mundo, e eles dois escalam a torre e tentam chegar nos seus mistérios. Que aí eles encontram Yagra, se eu não estiver enganado, que é um homem-elefante. Viagra? E Viagra. Aqui tá uma Não é coisa. Viagra, oxi. Viagra, eu falei. Mostra ali mais perto, viu? Essas são as artes. Ai, cara. Foi feito. O roteiro adaptado foi do Roy Thomas e as artes aí é do John Buscema. Opa! Então é uma aventura clássica do Conan, tem aranhas gigantes, lida com o sobrenatural, muito ligado assim por esse homem-elefante que ele foi capturado, ele conta a história dele que ele veio de outro plano. Então, cara, essa assim, é uma das histórias do Howard que eu mais gosto, tá no meu top 3 assim, de histórias do Conan, principalmente. Essa e mais algumas, e essa aqui é uma coleção muito boa, porque ela geralmente compila de 4 a 6 edições do Conan, da Espada Selvagem, da Seven Sword, né, que saiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E, cara, eu gosto muito dessa história porque ela, tipo, é a aventura clássica de Conan. Ele vai, chega num lugar, recebe algum rumor aleatório e ele vai investigar para benefício próprio, geralmente. E nisso ele descobre sempre uma grande conspiração, alguma coisa envolvendo feitiçaria. E nisso ele vai dar o jeito dele e consegue sair vivo. Às vezes não com recompensa, não com tesouro, mas sim, só o fato dele sair vivo daquela aventura já é realmente o sucesso dele. Igual aqui mesmo, ele tem toda uma reviravolta na história, ele enfrenta o feiticeiro que tinha prendido esse homem-elefante. E aí nisso, depois a torre, que era toda cravejada de cristais e tinha muito ouro, ela colapsa. O Conan não sai com nada, mas ele sai com a vida dele. Coisa que o Taurus, o parceiro dele, não consegue. Então, assim, é uma história bem clássica de Conan, assim, eu acho que, tipo, pra mim, se fosse recomendar alguém pra ler Conan, essa tava no meu top 3 histórias, assim. Eu ainda acho que essa seria a primeira, porque ela é a mais clássica de todas, assim, do Conan, na minha opinião. Então, eu acho que, dos quadrinhos do Conan, eu recomendo esse aqui bem mais. E deixa eu fazer uma pergunta. Arnold Schwarzenegger como Conan, você gostou? Gostei, cara. O primeiro filme é muito bom, assim, tem uma retratação boa do personagem. É que, assim, o Conan, ele é um personagem, assim, bem, como a gente pode falar, bem clássico mesmo, né? Tipo, é o cara que vai lá, vai meter a porrada, vai vencer, vai pegar a novinha. Não, geralmente assim, é a história do Conan. Ou ele quer uma mulher, ou ele quer algum tesouro, e ele vai fazer o que for preciso pra ter isso pra ele. Claro que, assim, conforme você vai lendo as histórias do Conan, principalmente não os quadrinhos, porque os quadrinhos foram uma adaptação, mas, assim, os contos em si, você percebe que o Conan, ele não é só um personagem fortão que vai pegar tudo que ele quer, ele tem nuances, assim. Um tema que é muito relevante é sempre a sociedade versus o barbarismo. Que, por exemplo, tem numa das histórias que eu mais gosto também, que é a Sombras de Ferro ao Luar, que ele salva uma princesa lá por motivos, e aí, tipo... Esse é foda. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, tipo, isso é uma coisa, cara. Ai. Não, e aí, tipo, ela tava contando a história dela triste, que ela foi vendida pelo próprio pai lá pra um senhor de escravos, alguma coisa assim.
E aí, não só nesse conto, mas vários contos, assim, o Conan ele chega e fala: nós somos tidos como os bárbaros, mas nós nunca vendemos nossas filhas. E aí tem sempre esses tópicos do Conan, assim, que ele diz como a sociedade é feita por mentirosos, que as pessoas, elas geralmente, assim, elas fingem que são as tais civilizadas, mas elas são as primeiras a enfiar as costas a faca nas costas de alguém. Né? É isso. Mas enquanto o povo bárbaro, não, eles são sinceros na medida deles, entendeu? Então eu acho muito bacana. E Conan é assim, um dos personagens assim, de cultura pop, do meu gosto assim, peculiar de leitura, é um dos meus favoritos, sem dúvida. Legal. E agora vamos lá, Will. Outra HQ. Eu? Uhum. Olha aí. Cara, eu vou falar um HQ de um personagem não muito conhecido, mas não é tão famoso assim, sabe? Que é Dentes de Sabre. Sabre. E essa HQ, velho, por ser um personagem totalmente cruel, né? Pra quem não sabe, Victor Cruz, desde a sua infância, sempre teve uma vida um pouco, não diria atormentada, mas diferente. Né? Ele foi trancafiado com seus 8 anos no porão da casa dos próprios pais. O pai tirava todos os dentes dele porque achava que ele era um demônio, sabe? Ele já levou uma machadada quando era criança e ainda sobreviveu do próprio pai. Cacete. Ele matou o próprio irmão porque ele queria um pedaço de torta e o irmão não deu. E nessa HQ, ele não tem tão esse lado assim, ele é cruel, né? Porque já começa ele matando um cara num apartamento. Uhum. E eu vou se sentindo tal de novo, velho. Ele tem um romance, vamos dizer assim. Mano, agora história de romance, galera. Não é romance. Mas ele é o último romântico. E aí, beleza. Aí, nessa história, por que é interessante? Porque o Victor Cruz, Dentes de Sabre, ele é um vilão tentando ser o herói, só que ele acaba sempre fazendo uma atitude cruel. Porque nessa HQ ele tenta salvar uma mulher, né? Mas ele mesmo mata a mulher no final da HQ. Porque essa mulher tem um problema, só que eu não vou falar o problema, mas ele tenta fazer de tudo pra tentar salvá-la. Tipo, e ele viu essa garota uma vez só na vida. E quando ele tenta salvar ela, ele descobre que não tem jeito, porque deu um problema, e ele mesmo mata a mulher, por N motivos, entendeu? Mas rola quando eles se encontram a primeira vez, ele fala que ela quer ficar sempre do lado dele, e ele fala assim, você quer ficar do meu lado, velho, depois de tudo que eu faço, do que eu sou e tal. Ela viu cheio de mulheres na mansão dele que tava lá, e mandou embora. E sabe aquele plot twist, tipo assim, mano, não era pra ser assim, tá ligado? Mas aí é uma história incrível, sabe? Diferente do personagem, acho que não acho que ele é... Não é o papel dele ser esse personagem tão sentimental, tão emotivo, mas ele também não serve pra ser só um capanga. Acho que ele tem uma puta história na frente, entendeu? Não só... Ele já também tem uma HQ incrível também dele, que se eu não me engano, não é a Caçada Mortal, mas é uma HQ onde ele tá em Krakoa e os X-Men prendem ele em Krakoa. E é tipo já assistiu um filme Rota de Fuga? Já do Schwarzenegger. Isso, exatamente. O que é esse? É tipo assim... Eles ficam presos. Tá, eu sei. E essa HQ é exatamente isso. Ele tenta sair da ilha de Krakoa, tá ligado? Entendi. E ele tem umas ilusões, ele mata toda a equipe dos X-Men, tá ligado? Mata o Wolverine. Isso na ilusão. Na ilusão dele. E conta a história do passado dele, dos pais dele, tem um tribunal dele mesmo, que é um Creed criança, um Creed mais pontual, aí tem ele mesmo, sabe? Mano, uma HQ incrível, Eu nunca pensei que um vilão que era considerado mais como capanga tem uma história assim incrível. Mano, mas eu acho que assim, a gente tem essa visão do Mente de Sabre ser capanga por causa dos filmes, na minha visão. Mano, então, X-Men, né, velho? Então, ele foi criado como já um capanga, na verdade, né? Ele foi um vilão do Punho de Ferro, não foi nem do Wolverine. Caramba, do Punho de Ferro. E aí queriam colocar ele como se fosse pai do Wolverine. Mano, o Dente Sabre, ele é um mutante bem mais superior que o Wolverine.
Caraca, Porque ele tem a regeneração bem melhor do que o Wolverine. Caraca, mano, mas pra mim, tipo, o Wolverine eu era o top 1 de regeneração da Marvel. Então, porque, por exemplo, o Victor Creed, vamos lá, o Wolverine é ruim com a mão. A mão dele não regenera. Já o Victor Creed regenera, entendeu? Igual o Deadpool. Entendeu? Igual o Deadpool, um pouco mais lento, mas é igualzinho o Deadpool. Mano, ele não só do aprimoramento fora aguçado aprimorado, sentidos aguçados, né, audição, essas coisas. Mas, mano, ele é um cara mais inteligente também do que o Wolverine. Ele já fez o Wolverine tem uma... Ele enganou o Wolverine dizendo que era o próprio pai Do do Wolverine. Entendi. E o Wolverine ficou assim, mano, transtornado, tipo, mano, que isso, tô enfrentando meu próprio pai, eu não posso fazer isso, tal. Tipo um medo psicológico no Wolverine. Tô ligado. Mas aí o Wolverine descobriu em outra HQ que ele não era o pai, ficou mais suave, mas, mano, ele é bem mais inteligente que o próprio Wolverine. Ele é um personagem bem aprimorado que o Wolverine. Nossa. Mas ele ainda é considerado um personagem Caraca, capanga, um capanguinho, entendeu? Passa uma visão totalmente ao contrário. Entendeu? Estranho. Então, Dente Sabre, de Mary Shelley. Top. Show de bola. Vamos lá, Vinição. Continuando contigo. Vamos lá, vamos continuar falando de outra aqui que me marcou muito. Que foi essa aqui, ó. Do Pato Donald. E aqui tá escrito ó, no verso: A vida de herói. O que acontece? Tem um alter ego, a gente pode dizer assim, do Pato Donald, que é o Super Pato. O Super Pato, ele é o Batman, cara, do Pato Donald. É o Pato Donald sendo super-herói. Ele é o Batman de Patópolis. De Patópolis, Deixa eu isso ver. mesmo. Da hora, velho. Ué, mas cadê o morcego? Não, eu só como exemplo. É só uma referência, mas Ah, ele não é necessariamente Batman. E aqui, cara, eu acho bem interessante porque, literalmente, cara, te apresentam um Pato Donald totalmente diferente, porque ele não é aquele cara ranzinza, né? Nessa HQ, por exemplo. E ele é legal porque ele tenta viver essa vida de herói e ainda assim ser o Pato Donald. Como a gente Por exemplo, conhece, né? ele tem responsabilidades com a Margarida. Tem um que ele ia pro encontro com ela, uma história aqui que ele vai pro encontro com ela. Mas aí ele viu um crime acontecendo, aí ele meio que deixa o encontro de lado pra tentar resolver. Que Homem-Aranha. Isso, mano. É o Pato Parker. Mano, muito boa essa daqui. E essa aqui é uma HQ especial, né? Porque aqui era pra celebrar o aniversário, né, do Pato Donald em 4 edições, ó. Tá vendo? Quantos anos era que ele tava fazendo? Ele tava fazendo 80 anos nessa época, cara. Ah, E essa HQ é de 2014. Ou seja, atualmente ele deve estar com 91 anos. Caraca, daqui a pouco ele cai em domínio público, Dá igual o de Mickey. Pato Donald, vamos ver aqui. Mas eu acredito que seja 91 mesmo, porque a gente É, tem sim. 25, eu lembro de ter ser mais ou menos 2014. Ele foi É isso mesmo, 91. 91 Boa. anos. E aí, né? Mais anterior a essa HQ, meu pai tinha me presenteado com outro do Super Pato, que era uma vermelha e literalmente estava aqui na capa Já era o Super Super Pato. Pato mesmo. Super Pato. E aí tinha várias histórias também, cara, super legal essa HQ. E me marcou demais, porque são histórias bobas, assim, tipo, leves, sabe? Não pretensiosas. Não pretensiosas, Não de um quer ser herói nada demais. e de um personagem que, cara, todo mundo conhece, o Pato Donald, tem uma visão dele, mas que o pessoal mudou, né, pra ele ser um herói. Uhum. E também tem toda uma questão aqui que aparece o tipo Patinhas e Os sobrinhos dele, os Zezinhos e os Isso, aparecem os Patinhos também. Cara, show de bola. Show de bola. Boa. E essa é a minha recomendação. Leiam Super Pato. Vai. Pato Donald é realmente, assim, pra mim, da Disney, sempre foi meu personagem favorito. Até mais que o Tio Patinhas? Não, tipo assim, eu tô falando do panteão principal, tipo, Mickey, Pateta e Donald. Tá. Cara, o Tio Patinhas também é bem interessante. Não, mas o né? Tio Patinhas da Disney inteira é meu favorito. Só pela história dele, do background dele. E o seu? Mano, o meu eu fico com o Pato Donald também, cara. E você? Eu gosto do Pateta. Pateta é legal. E aqueles filmes que ele faz com o filho dele, mano. Muito bom, né? Ah, bom demais, velho. Nossa, muito bom. Tinha uns filmes assim que eles meio que usavam o Pateta como pra ser assim a representação do americano médio, tipo de ele aprender tudo de trânsito, tinha de natação.
cara, umas animações noventistas, assim, muito boas, né? Que hoje em dia você não vê mais animação do Mickey. Por exemplo, uma que eu adoro do Mickey, do Pato Donald, do Pateta, são os Três Mosqueteiros. Nossa, esse filme é bom. Pra mim é melhor que qualquer filme dos Três Mosqueteiros, cara. São todos e por todos e todos por um. O cara mandou logo, não sei do Calma. Aí é foda, velho. Caraca. Mas, mano, nossa, esses filmes eram ótimos, cara. Não, realmente a Disney ela tá meio que perdendo a mão. Mas é porque assim, a gente tem que entender também que a molecada de hoje não tem mais saco pra Não assistir tem vídeo. interesse, né, velho? Não tem, essa é real. Desenho de mais de 2 minutos que não seja extremamente com cores super saturadas e muito barulho. Altamente dopaminérgico. Exatamente. Mas não vamos falar aqui sobre a geração dopamina nesse vídeo. E bom, continuando agora, eu vou pra um mangá que é brasileiro, por incrível que pareça, que é Holy Avenger. Ele Brasileiro, velho. brasileiro. Caraca, que da hora. Ele foi criado no cenário do maior RPG do Brasil, que é Tormenta, e por causa dele, basicamente, o Holy Avenger fundou a fundação do que viria a ser o Tormenta RPG, com os personagens, o mundo de Arton, e tem uma sobrecapa aí que você pode tirar essa parte laranja e vai ter literalmente a arte do negócio. Essa aqui não abre, tem que abrir. Tira. Caramba, tem todo um cuidado, velho. Todo um cuidado. E essa é a personagem principal, a Lisandra. Bom, essa também tem uma arte também. tem uma arte também. Basicamente, ela é uma personagem que vivia na Ilha dos Dinossauros, que é Gaurásia. E lá ela tem sonhos proféticos sobre o Paladino, que é um herói da justiça muito antigo que foi esquecido. E ele tinha 20 rubis que representam os 20 deuses de Arton. Sim. E ela meio que tem esse sonho e ela começa a ir atrás dos rubis da virtude. E nisso ela junta com outras pessoas, como por exemplo o filho do maior ladrão de que Arton já viu, que é o Sandro, o Torque, que é como se fosse um pai adotivo dela, que é um homem lagarto, um troglodita, e também tem a elfa maga Niele. Eles se juntam nessa aventura e eles vão passando por vários lugares, enfrentando dragões, goblins, kobolds, gigantes, toda uma aventura de RPG praticamente. Então assim, ele é um quadrinho que foi feito no Brasil, mas ele escolheu esse estilo mangá por estar muito em alta na época, que estava chegando, foi na época que a Conrad trouxe Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, que eu acho que por preferência dos autores também. Quem escreveu foi o Marcelo Cassaro, que ele também é muito famoso por ter participado de Turma da Mônica e alguns outros trabalhos aqui no Brasil. E a Erika Wano, ela é uma nipo-brasileira, né? Ela é de família japonesa, mas ela nasceu aqui no Brasil. E ela é a que foi os desenhos, as artes de interação todas em preto e branco, para literalmente simular um mangá mesmo. E esse aqui foi a fundação para ter o sistema que é o RPG mais popular do Brasil, que é o Tormenta RPG, né? Então, assim, esse é uma versão já definitiva, porque antes ele saía na formatinho de revista mesmo, de gibi comum. Teve 50 edições, se eu não me engano, e aqui compilaram as 50 em 4 volumes. Pô, que legal. Aí eu tenho todos aqui que foram lançados pela editora Jambô, que é a mesma que publica o Tormenta RPG, né? Show. Então, assim, é aquela aventura clássica de RPG mesmo. Quem já jogou RPG vai pegar muitos mods aqui, de tipo classe de personagem, monstros, ideias tanto de monstros quanto de locais, entendeu? Então eu acho que realmente, assim, pra quem é fã de RPG e pra quem gosta de uma aventura medieval mais clássica mesmo, acho que vale a pena dar uma procurada. Não é difícil de encontrar. E essa é a minha segunda recomendação aqui de um quadrinho nacional. Ele também já ganhou vários prêmios aqui no Brasil, como o HQ Mix, que é tipo assim, premia os maiores quadrinhos nacionais. Então, assim, realmente é algo surpreendente. E ele é considerado pelo Japão como um mangá oficial. Bacana. E essa é a minha recomendação. Pelo Japão, caramba, que legal. Tipo, foi reconhecido como mangá mesmo, sabe? Porque pode ser No nacional, mesmo sendo do nacional, brasileiro. né? Uhum. Exatamente. Bacana. Vamos Vamos lá, o Will. seguinte aí, Will. As nossas últimas HQs. Exatamente. Eu vou falar isso de uma mesmo. HQ que ainda está em produção, na verdade. Ainda tá tendo ainda história. Que é da DC, velho. Olha, primeira vez falando da DC hoje. Que é Absolute Power. Poder absoluto. Que é o início de tudo, das histórias dos
personagens. Absoluto, que tá vindo aí agora, né? É o universo absoluto? É, Absolute Superman, Absolute Batman, Absolute Mulher Maravilha, Absolute Flash. Eu gosto de todos, mas tipo assim, acho que do inicial e tudo, eu diria que é esse. Absolute Power. Que é quando... Porque eu pensava que esse Absolute Superman era um universo novo. É um universo novo, Sim. só que tipo assim, não tinha um porquê ter feito um universo novo. E nesse universo, os heróis perdem a essência principal. Por exemplo, o Batman, ele tem todo aquele senso de justiça. E nesse novo Batman Absoluto, ele não tem esse senso de justiça, ele tem esse senso de vingança. Então ele vai lá e mata os caras. Ele mata os caras por vingança, não por justiça. Não porque, eu quero melhorar o mundo. Não, porque eles merecem, entendeu? E tanto assim que eu vi também que o Batman não é rico, né? Ele não é rico, ele estudou, ele é engenheiro civil, porque ele queria estudar como que funciona o subsolo, sabe? Esgoto, pra onde eu vou em cada parte da cidade, dentro do esgoto, entendeu? Então, tipo assim, eles perdem tudo que é primordial, tá ligado? Tipo, tudo que é essencial pra eles. O Batman, ele não é rico, ele não tem um Alfred, tá ligado? E ele perde não tem nenhum tipo de equipamento, a única coisa essencial mesmo é o corpo, tá ligado? É por isso que ele é super fortão, um mano bom, grande, tudo. E nessa HQ, a Amanda Waller, ela descobriu um universo onde os heróis, que é o... Qual é o nome dos heróis? Não é a Liga do Mal. A Liga do Mal é do original, mas enfim. Onde os super-heróis, eles são vilões. O Superman é vilão, o Batman é vilão, Mulher Maravilha. E ela descobre que se os super-heróis pararem de se conter, vai virar a mesma coisa no planeta original dela, no universo original dela. Certo. Então ela volta pro universo original e ela tenta matar todos os heróis daquele universo dela. Vamos mandar o Waller do Esquadrão Suicida. Exatamente. Da Cadmus. E aí os heróis descobriram e ela prenderam ela. Só que aí ela isolou o universo dela dos outros universos. Tipo assim, esse aqui é o nosso universo que a gente tá agora. Ela pegou o nosso universo e colocou no universo... Já tipo separou dos outros. Entendeu? E os heróis tinham que fazer alguma coisa. Aí o Superman, o Batman, são os heróis, junta toda a galera dos super-heróis pra resolver isso. E aí é criada a Liga da Justiça Sem Limites. Entendi. E aí acontece um conflito onde o Darkseid, porque aparece que o Darkseid, ele é um ponto principal do universo. Sem o Darkseid, alguma coisa não funciona no universo. Entendeu? E quando o Darkseid reinicia o universo, muda de verso, ele meio que coloca o caos, que é o principal pilar de tudo. É com o caos que funciona esse universo absoluto. Mano, é muito legal essa HQ, seriamente. Espero realmente ver. Eu quero ler agora a HQ do Flash, que ainda vai lançar a próxima edição agora e quero ver como que vai ser. Entendeu? Já está lançado, mas eu quero ver como que vai ser. Entendi. Da hora, mano. Essa é a minha Eu tenho vontade de ler. Bacana. É realmente um universo diferente, assim, do que a gente foi apresentado antes. Sim. É porque tira toda a expectativa do que você já espera, né? Dos heróis. Isso é muito louco. E aí, Vinícius? Bem, dando continuidade aqui, minha última HQ é um Western Spaghetti. O Procurador. Dos meus parças. Da Pipoca e Nanquim. Exatamente. Pipoca e Salve Nanquim. galera da Pipoca e Nanquim. E o que é mais legal, ilustrador dessa HQ é o Pedro Mauro. Cara, é um dos grandes mestres ilustradores de Velho Oeste aqui do Brasil. Ele fez trilogia Gatilho também. Fez várias revistas nos anos 70, 80. E aí ele entrou em parceria aqui com o Gianfranco Manfredi, que faleceu nesse ano de 2025, quadrinista italiano, para fazerem juntos essa história, o Procurador. O Procurador conta a história do James Jennings, né, que é esse senhor aqui, que ele vai defender, né, um cliente dele, que é um boxeador, que acaba ficando milionário através da família dele, porque
História muito louca, cara. Ele tinha uns tios que eram ricos, os tios faleceram. Tinha um primo, o primo dele também faleceu. E o único herdeiro, o lateral era ele. Uhum. E aí, portanto, a fortuna ficou pra ele. E ele era um boxeador de uma cidade do Velho Oeste que, mano, tá cheio de oportunista, interesseiro, né? No dinheiro do cara. E aí o James, ele vai lá pra ajudar ele, isso mesmo. E aí nessa, o que é interessante, porque a gente vê aqui dois lados desse personagem, né, do James. Que é o lado elegante dele como um homem da lei, né? Vou mostrar um pouquinho aqui a ilustração pra vocês. Como um homem da lei. Mas também ele sendo um grande pistoleiro, né? Um grande atirador. Aí é legal você ver essa dualidade do personagem. Tipo, a gente tem um lado mais, vamos dizer assim, mais acadêmico dele, como procurador, homem de cálculos e tudo mais, enquanto também ele sabe se virar no Velho Oeste, né? Isso. Mas ele é tipo um baita de um atirador. Ele não é um atirador mediano, ele é um grande atirador mesmo. Show de bola. E o que mais me encantou assim nessa HQ é que marca aqui que ela possui muitos personagens, tem algumas reviravoltas ao longo da história. Uhum. E é isso, cara. Velho Oeste, eu sou fã, suspeito pra falar. Ele é fã e quer Eu service. sou fã e quero service. Tem aquela questão do faroeste clássico, que é os caras se encontram no meio da cidade, vamos sair no tiro, vamos, tá ligado? Aí tem aqueles bandidos que é tipo muito fodão, tá ligado? E aí, é que nem, por exemplo, tem uns filmes, cara, que de Velho Oeste, por exemplo, por um punhado de dólares, do Clint Eastwood, que tem o Ramon, cara, que é o principal vilão, mano, da história. Então, ele, porque assim, é uma cidade, a história de um personagem, por um punhado de dólares. É um filme. Ah, tá. Meu Deus do céu. Literalmente a história é assim, é uma cidade que está sendo dominada por duas gangues, aí o Clint Eastwood vai lá, ele se comove com uma história de uma pessoa, de um determinado personagem, ele vai ajudar esse personagem e acaba acabando com as duas gangues. Sozinho. E o final é muito legal, talvez as pessoas conheçam por conta de Volta pro Futuro 2, né? Que é aquela cena do Biff vendo o pessoal, ele ficando doidão lá na banheira dele, ele super rico lá. Não, muito top, caralho, não sei o que. Que é, o Ramon vai lá, atira nele, ele... Aí o Clint Eastwood parece que vai morrer, mas aí ele levanta de novo. Oxi, você não atirou no meu peito? Por que eu não tô morto? Ele vai lá, pô, atira nele. Aí, levanta de novo. Aí quando vai ver, ele tava com uma placa de metal. Aí os caras tudo ficam assustados, aí vai lá, pô, mano. Dá tiro mais rápido no faroeste. E mata geral. Mata geral, mano. Que filme foda, cara. E essa HQ me passou um pouco dessa experiência pra mim. E eu também tô numa fase assim de faroeste, né? Tipo, falando isso com do meu lado. Não, literalmente aqui acho que dá pra ver que Faroeste é um dos montes do livro. Mano, além disso também tem Red Dead Redemption, cara, mas tem a trilogia Gatilho também, que é feita pelo Pedro Mauro. E outro escritor brasileiro que eu, sinceramente, eu não me lembro o nome, que eu li há pouco tempo. Mas assim, uma história de vingança maravilhosa. E também, galera, falar que o Pedro Mauro, eu tinha uma página no Instagram, né? Seleção de Entretenimento era o nome. E aí eu fiz um post, né, sobre a trilogia Gatilho. E, mano, o Pedro Mauro me respondeu, cara. Fiquei muito feliz, cara, no dia, você é louco. Da hora, né? É legal demais, cara. Bacana demais. Então é isso, cara. Essa é a minha terceira HQ. O Procurador. Elegância e violência do faroeste. Porra! Mano, isso aí dava um título bom de vídeo de YouTube, hein? O Procurador, como é que você falou? A elegância e a violência do faroeste. Puta vida, hein? Mas agora, continuando no Pipoca Nanquim, vamos falar aqui de um mangá. Esse é um mangá de fato, que é Rohan no Louvre. É feito também pelo pessoal do Pipoca Nanquim. É o Museu do Louvre, né? É o Museu do Louvre original. Ah, que legal. Nossa, você tem umas artes bem bonitas, né? Os livros que você...
Esse aí, como eu disse, é do Pipoca Nanquim, ele faz parte da coleção do Louvre, que dá pra ver aqui embaixo, que foram vários artistas renomados do Japão que fizeram mangás sobre o Louvre em si. Tem esse que foi lançado pelo Pipoca Nanquim, também tem outro, Guardiões do Louvre, que eu não tenho, mas eu já li pelo meu amigo Otávio, que ele tem também, já me emprestou. Na época meio que eu comprei esse, ele comprou aquele, a gente falou assim, já cada um comprou um, a gente se empresta pra ler. Mas enfim, o Kishibero Han, que é o protagonista aqui, ele é um personagem de JoJo's Bizarre Adventure. Ele é como se fosse o alter ego do autor, o Hirohiko Araki, porque ele também é um mangaka. Então ele faz mangás e tudo mais. E ele é convidado pelo Louvre, porque ele é um mangaka muito famoso, extremamente famoso assim no universo de Jojo ali, e convidam ele para visitar as galerias do Louvre. E ele aceita que ele quer ver um quadro que tem lá muito antigo que diz que tem a tinta mais escura do mundo. E ele vai lá e nisso ele tem recordações do passado dele, e essa tinta ela tem um grande mistério que vai ser resolvido nesse mangá. E assim, falando um pouco do personagem do Rohan, ele tem várias one-shots, que é esse tipo assim de mangá que só tem um volume, em vários outros lugares. Ele é tipo assim, o garoto propaganda de Jojo é ele. Ele já fez parceria com a Gucci, que ele tinha uma bolsa mágica da avó dele. A marca de roupa Gucci. Olha, sério? Aham. Que da hora, louco. E aí, tipo, a avó dele tinha uma bolsa mágica da Gucci, que tudo que ela colocava lá na bolsa, a bolsa sumia com o item. E ele foi na Gucci resolver por que essa bolsa tinha isso. Então, assim, ele tem várias histórias indo pra lugares diferentes. Ele, assim, ele é um personagem tão aclamado, não só pelos fãs de Jojo, assim, mas pelo próprio autor, que ele tem um anime só dele na Netflix, que é assim falava Kishibero Han, porque ele vai pra vários lugares do mundo e fica tendo experiências esquisitas acontecendo aí. Exatamente. E aí, tipo, ele conta várias histórias que ele teve e, tipo assim, a Pipoca Nanquim foi a primeira. Essa versão aqui que eu tenho, ela já não é mais produzida. Pipoca Nanquim, eles fazem uma versão agora capa mole, que é uma segunda edição. Então essa aqui foi, tipo, quando o Pipoca Nanquim... tipo, bem exclusivo, então, né? Esse aqui foi quando o Pipoca Nanquim começou a ser uma editora. Esse foi um dos primeiros que eles lançaram e eu fui, tipo... Eu falei que eu ia comprar e na época eu comprei esse aqui na pré-venda ainda, eu lembro. E assim... Cara, de Jojo é um dos meus personagens favoritos, não é o mais, mas ainda assim ele é um cara assim, muito engraçado, porque ele é um cara extremamente snob, mas ele só se dá mal em quase todas as aventuras que ele vai. Mostrei um pouco da arte. Esse é um mangá, ele é colorido, então o que dá ainda mais peso quando você vê a arte, principalmente da tela escura, da tela mais escura do mundo, tem uma coisa do passado dele. Então assim, cara, é literalmente uma obra muito boa. O Rohan é um personagem muito, assim, muito interessante de você ler. E é claro, né, sendo um mangá de Jojo vai ter muita bizarrice envolvida, já que o nome já diz tudo. Tem muitas poses exclusivas e literalmente tem uma cena que eu acho esse painel... Mano, isso aqui é o puro suco de Jojo. Essas cores pastéis, ele fazendo a maior pose... Aqui, vou marcar a página exclusiva aqui. Ele fazendo a maior pose na frente da Torre Eiffel, se eu não me engano. Ele tá tipo em Paris. Ah, é. Esse aí é o marca-página exclusivo. Olha que bonito. Tá aqui ele, não sei se você viu ele, com o Louvre. Caraca, que da hora. O que é o Louvre? É um museu, onde ele tá Museu, a Mona Lisa, né? né? Tipo, o museu mais top do mundo. O que tem lá nesse museu? Obras de arte, né? As obras de arte mais top do mundo da Europa, né? Eu pensei que era tipo objetos. Não, tem status e tudo mais, mas são todos relacionados à arte, tá ligado? E aqui, tipo, ele quase morre. Nossa, arte bonita, velho. Porra, mano. Parece que eles nem tiram um esboço, tá ligado? Ao azul, ó. Uhum. Da arte, né? Da arte. Então, mano, esse mangá aqui é muito bom e, tipo, acontece uma reviravolta grande, onde muita gente morre e ele só é salvo pelo poder dele, que é o Heaven's Door, que, tipo, ele consegue escrever nas pessoas e aquilo acontece. Ele, por exemplo, ele pode escrever pra uma pessoa ser cega. E aí, tipo, como se ele abrisse a pessoa virasse um livro e ele escrevesse na pessoa, como se ele estivesse fazendo o roteiro da vida da pessoa. Caraca, que da hora, por isso é Heaven's Door. Aham. Por que, gente? Que ele abre a porta do céu. Abre a porta do céu, como se ele fosse escrever... Abre a porta do quê? Do céu. É uma Heaven's tradução Door. livre. É. Por que céu? É Heaven's Door. É, Então, é por causa de uma música. Todos os poderes de Jojo são baseados em músicas. knock on Heaven's Door. Muito louco. Mas então seria como se ele fosse, em tese, Deus, né? Por estar escrevendo ali naquele livro. Alterando a vida das pessoas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um quadro do Heaven's Door aparecendo aqui. Aqui, ó, aqui tem uma habilidade. Legal. Esse aqui é o poder dele.
Que ele desenha no ar, assim, o poder dele e aparece o Heaven's Door, que é o protagonista da história dele. Tipo, dá vida ao personagem que ele cria? Uhum. Ah, que legal. Não, mas só esse aqui que é o poder dele, né? E aí, no caso, é isso aqui, ó. Ele meio que abre a pessoa se torna um livro e ele escreve. Caraca, que da hora. Mas ele tem que prender a pessoa pra poder escrever? Não, ele faz o desenho, Toda a minha memória. e aí ele se salva fazendo justamente isso. Ele apaga toda a memória dele. Ah, que da hora. Mostra aqui pra galera. Mostra pra galera. Então, assim, é um mangá muito bom. E, assim, é curto. Então, cara, vale a pena dar uma pesquisada. Como eu disse, a Pipoca não tem uma nova versão dele. Então, dá pra comprar quem quiser. E como o Vinícius tinha falado, eu também, quando eu fui na CCXP no ano de 2023, eu encontrei lá o pessoal do Pipoca Nanquim. Foram super gente boa comigo, mano. Eu já era fã deles antes disso, e sabe? Acompanho eles há muito tempo. A Mas, gente já assim, encontrou eles antes, quando a gente tinha aquele canal de YouTube. Lembra que a gente foi lá? Não, mas eles não estavam lá, não era o Pipoca Nanquim. Ah, Era outra galera. Mas assim, cara, o pessoal do Pipoca Nanquim é gente boa demais. E eu que já era fã, virei ainda mais fã deles. Porque eu sou fã e eu quero o quê? Certo. Exatamente, eu quero fã service. E agora o Will vai encerrar contigo. não, já foi. Você já falou 3? É, foi o Já foi um quarteto, todo mundo. Mente, Então eu que errei aqui. Eu tentei! Eu tentei! Bu! Bu! Aí, ó, perdeu a chance de falar comigo agora. Agora não vai ter mais chance. Perdeu. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões sobre quadrinhos aqui. Cada um falou um pouco o que a gente acha. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, comentar, ativar o sininho e as notificações. Beleza, pessoal? Então nós estamos no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Beleza, rapaziada? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e fica até uma próxima. É isso aí, galera. É hora de dar tchau. Tchau! E vamos ver quanto tempo o Will levanta para desligar a câmera. Vai, Will, acelera. Vai, vagabundo, vai. Fui!